Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Que alegria, né? Estar mais um dia para partilharmos a liturgia diária. E já estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo sempre. Hoje, 14 de agosto, sexta-feira, né? Fazemos memória a São Maximiliano Maria Kolbe. Ele foi padre, fundou o apostolado mariano Milícia da Imaculada e, por amor, ofereceu sua vida em um campo de concentração em troca da vida de um pai de família. Que realmente o seu exemplo possa transformar o nosso coração mais solidário. São Maximiliano Maria Kolbe, rogais por nós. E hoje partilharemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo do 3 ao 12. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram: para o tentar, é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso que eu vos digo, quem despedir a sua mulher a não ser um caso de união ilegítima e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser que aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos fala de uma realidade muito presente em nossas vidas, né? Ele fala sobre o amor, o casamento, a família e a fidelidade. Os fariseus perguntaram a Jesus se é permitido ao homem abandonar sua mulher por qualquer motivo. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, não entra simplesmente naquela discussão. Ele vai até a origem e lembra o projeto de Deus, que desde o começo o Criador os fez homem e mulher, e depois afirma: os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus está nos ensinando hoje que o amor verdadeiro, gente, não pode ser tratado como algo descartável. Quando duas pessoas assumem uma vida juntas, existe uma aliança, existe um compromisso, existe uma história a ser construída. Mas sabemos que viver o amor, gente, não é fácil, né? Dentro de uma família, é claro que existem alegrias, mas também existem dificuldades, desafios. Existem momentos de compreensão, mas também momentos de desentendimento. Por isso, o amor precisa ser cuidado todos os dias. Às vezes queremos ser amados, mas temos dificuldade para amar. Queremos que o outro nos compreenda muitas vezes, mas nem sempre fazemos o esforço de compreender.
Queremos receber sempre o perdão, mas temos às vezes dificuldade de pedir o perdão. Por isso que o Evangelho de hoje é também um convite para olharmos para dentro de nós. Como será que eu estou cuidando daqueles que Deus colocou na minha vida? Talvez hoje precisemos pedir perdão a alguém, talvez precisemos voltar a conversar, até deixar de lado uma mágoa que carregamos há tanto tempo. Jesus, ele nos ensina sempre que o amor verdadeiro é feito de fidelidade, paciência, diálogo, recomeço. Isso não significa, gente, aceitar violência ou situações que destruam a dignidade de uma pessoa. Pelo contrário, Deus nunca deseja o sofrimento injusto. O amor verdadeiro é aquele que protege, respeita e cuida. E quando Jesus fala também daqueles que escolhem não se casar por causa do reino dos céus, ele nos lembra que cada pessoa possui uma vocação. Uns são chamados ao matrimônio, outros à vida consagrada, ao sacerdote ou às outras formas de serviço. O mais importante é que nossa vida seja uma resposta ao amor de Deus. Meus amados, talvez a nossa reflexão de hoje é nos perguntar se estamos permitindo que Deus esteja presente na nossa família. Porque quando Deus entra na nossa casa, Ele nos ensina a amar de uma maneira diferente, de uma maneira fraterna, cristã, a ter paciência quando estamos cansados, a perdoar quando estamos feridos, a dialogar quando seria mais fácil ficar em silêncio e principalmente recomeçar quando pensamos que não tem mais jeito. Portanto, amados, pedimos ao Senhor hoje, humildemente, que nesta semana das famílias, que neste mês vocacional, que Ele nos ensine a amar com generosidade, que Ele nos dê um coração capaz de perdoar, compreender e recomeçar sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma abençoada semana a todos e sempre estaremos unidos, reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.